Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast Aba Talk. Hoje eu estou muito feliz de receber um cara que eu admiro demais, um cara que tem uma história linda com Deus. Mas antes de eu falar para você quem é o nosso convidado de hoje, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações e também compartilha com um amigo, tá? Que você sabe que vai ser edificado por essa conversa. Compartilha com ele. Quando você faz isso, você está ajudando essa mensagem a chegar muito mais longe. E você está dizendo assim, YouTube, ajuda esse canal a crescer porque o canal é bom e o conteúdo é bom, beleza? Então, faça isso agora e deixa eu falar para você quem está comigo aqui, meu amigo Madison, pastor Madison. Beleza, mano? Seja bem-vindo. Obrigado por atender o convite. Você está vindo diretamente de Moçambique, na África, não é isso? Moçambique, da província de Tete, cidade de Tete. Meu Deus, cara. Quanto tempo você está lá? Quase 3 anos. Quase 3 anos em Moçambique. Como tem sido essa experiência lá? Você pode resumir numa frase, você consegue? Transformadora. Transformadora. Tá com saudade? Muita saudade. Tô olhando aqui nos seus olhos que você tá cheio de saudade, cara. É verdade. Foram 11 anos orando para ir para lá. Depois que eu cheguei, parecia que eu nasci naquele lugar. Parecia que eu perdi a parte de lá. Bom demais. É maravilhoso a gente estar no centro da vontade do Pai, né? É, porque tudo flui de forma muito natural. Quando eu estava chegando em Tete, que eu percebi a vegetação, eu disse, acho que o voo errou o lugar. Eu estou chegando em Serra Talhada, Pernambuco, que é da onde eu sou, né? Muito parecida a vegetação, tudo muito parecido. Então foi fácil a adaptação. Muito fácil. Legal, muito bom. Cara, me diz uma coisa. O que faz uma pessoa sair da sua terra natal, ir para uma outra nação desconhecida, e daqui a pouco essa pessoa está chamando essa outra nação, esse outro povo de minha casa, minha família? O que acontece no coração da gente para trazer essa explosão aí? Eu acredito que eu perceber o que Deus fez na minha vida. Como Ele me mudou, como Ele me transformou. E ser impulsionado a ir levar essa transformação, a proporcionar isso. Foi muito interessante como a África surgiu no meu coração, porque eu estava justamente ouvindo uma pessoa falar sobre jovens que eram aprisionados na feitiçaria na África. Eu nem lembro qual era o país na época. Eu estava na MCM e eu disse assim, não, então esses jovens precisam ser transformados como eu fui transformado. Uhum. Interessante, quando eu me converti, eu acreditava tanto que Deus podia mudar as pessoas, porque eu olhava para a minha vida e dizia, como é que Deus me mudou? Que eu orei até uma vez para Deus converter o diabo, você acredita? Na tua inocência. Muito novo convertido, assim. Se eu fui transformado, vai ser fácil pro diabo. Ele pode ser transformado também, Deus perdoa ele. Meu Deus, cara. Muito novo na fé, muito novo convertido. Então, quando eu vi aquele relato daquelas pessoas sofrendo, aqueles jovens sofrendo nessa feitiçaria toda que havia naquele lugar, eu disse assim, não, eu preciso ir para aquele lugar. Eu preciso levar esse Cristo que me transformou. Então, acho que é isso, é o desejo por ansiar ver transformação em outras vidas, por ver vidas sendo transformadas. E graças a Deus temos visto isso lá. Cara, que bênção, mano. É uma das coisas que mais me deixa encantado quando eu vou a Moçambique. Já estive lá, se eu não me engano, 13 vezes. É a adoração do povo. Quando o povo começa a cantar na sua própria língua, é algo impressionante. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu me ajoelhei no chão, cara. Eu não suportei e eu fiquei chorando e ver uma outra nação dando glória a Jesus e amando a Jesus, cara, é muito poderoso, cara. É muito maravilhoso isso. É muito lindo porque Moçambique foi colonizado pelos portugueses, né? Então eles falam português e eles conseguem também cantar em português. Só que nós também fazíamos trabalho em zonas rurais. Sim. Nas zonas rurais não se fala português. Muito difícil ter alguém que fala o português, se fala muito pouco. Uhum. E é muito diferente o louvor no dialeto e sem a presença de instrumentos, de som,
só aquele tamborzinho. Impressionante como eles dividem as vozes de forma Não, natural e como orgânica. É uma veia artística muito grande que existe neles, muito grande. Desde pequenininho você já vê cantando afinadinho, ritmando ali. E você imagina um branquelo, eles chamam de mulungo, né? Lá em nossa cidade é azungo. Azungo, né? Azungo. Imagina um branquelo como eu tentando dançar. Cara, não tinha como. Qualquer criança de 3 anos de idade tinha mais ginga do que eu. Não tem como, não. E é verdade, é verdade. É lindo, 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 lindo. Eu tava falando que quando eles começam a cantar, eles cantam a tua canção em português, mas quando eles começam a cantar em dialeto, a igreja toda, até aqueles que não cantam em português... Você consegue cantar um trechinho de alguma coisa em dialeto? Meu Deus. Ah, qualquer música ou a sua? Não, qualquer música. Poxa, tinha que ser a minha, né? Mas... que eu tenho medo de eu errar o dialeto. Mas eu não vou nem saber que tu tá errando, tô brincando. Uma música que a gente canta no Brasil e que todo mundo conhece. Não, eu vou tentar talvez. cantar a sua mesmo. Olha, gente. Olha aí. Hifunae Zivua Kuchena Ilada Funda Chau Ilada Funda Chau Zivua Kuchena. Ah, meu amigo, bom demais, cara. Eu te amo, Espírito Santo. Glória a Deus, cara. É lindo, 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 porque tem as mamás, as mais idosas, né, que elas ficam ali caladas quando tá cantando em português, mas quando começa em dialeto... Elas vêm e a glória de Deus vem. As mamás são as senhoras mais velhas, senhoras, tá, gente? Pra vocês entenderem. Cara, eu fiquei tão emocionado uma época que o Jason Lee Jones, você conhece ele, né? Sim. Ele me mandou uma mensagem quando ele estava em Moçambique. Ele falou: Daniel, cara, eu tô muito emocionado com o que aconteceu hoje. Eles foram para uma ilha que ainda estava fechada ainda pro evangelho. E eles foi ele e a Hyde Baker. E ele disse para mim que eles estavam hospedados em cabanas mesmo, Sim. tipo barracas, né? E lá ele acordou de manhã ouvindo uma música minha. Uau! Porque lá em Moçambique, uma forma deles evangelizarem, discipularem as pessoas, são como se fossem pequenos rádios. Sim. Alimentado por bateria, a luz solar. Isso. E lá tem a Bíblia falada e tem uma playlist de vários cantores. E, cara, ele disse: Daniel, eu acordei de manhã e tinham pessoas ouvindo sua música aqui, cara. Foi muito emocionante. Top. Eu falei assim, mano, se o Jason não me fala isso, eu nunca saberia que do outro lado do mundo, num lugar longínquo, a música está sendo cantada por alguém. E eu fiquei muito, assim, impactado. Às vezes que eu fui a Moçambique, foi engraçado, né? Porque às vezes eles me tratavam como celebridade lá, porque as músicas chegavam e iam tocando nas rádios e tudo, ia programa de televisão, e rádio, mas ver a transformação que a arte pode levar aos corações é impressionante. É incrível. E você é um artista, né, cara? Você trabalha como palhaço, chama de quê? Palhaçaria? Palhaçaria. É uma profissão isso, brincando. Alguns têm como profissão. Então, se alguém te xinga de palhaço, você não dá nem aí. Nada. Então, você é cantor, compositor e tudo. Como você vê, cara, assim, a arte e o evangelho? Arte e missões. É uma das formas mais eficaz de você transmitir a palavra. Porque eu consegui, nas aldeias, através da arte, falar do amor de Jesus Cristo, sem saber o dialeto de lá. Então... Do teatro. O teatro, a palhaçaria mesmo. Eles têm medo, né? Do palhaço. Da maquiagem, do nariz. Então eu me montava na frente deles. Eu botava... Pai, Senhor, irmão, todo mundo sai correndo. Criança, ó. Então eu botava a maquiagem, eu botava o nariz, eu vestia a roupa na frente para ver se não tinha tanto medo, mas mesmo assim alguns corriam ainda. Alguns corriam. Mas a gente consegue, através da arte, fazer grandes coisas, assim. E a pessoa guarda mais quando ela vê do que ela escuta, né? Sim. É uma absorção maior da mensagem. Então a arte, ela proporciona isso. Eu amo usar a arte, eu me sinto muito pleno, maravilhado. Muito bom. Quando eu estou usando a arte para pregar o evangelho. Então os artistas que estão nos ouvindo... Tem que usar isso. Usar isso para alcançar as nações, né? Fica aí, meus amigos, a nossa dica. Muitas vezes você está lutando
por um lugar ao sol, né? Para que a sua arte seja conhecida pelas pessoas. E, cara, vou te falar uma coisa. Quando você usa a arte para o evangelismo, Sim. é algo fora do comum. As minhas maiores experiências, eu trocaria qualquer palco de qualquer lugar para estar numa carreta lá no meio de Moçambique, junto com meus amigos, cantando e dançando e evangelizando, porque é maravilhoso. Então, cara, usa a tua arte para propagar o evangelho. Com certeza vai alcançar muitas pessoas. Muito bom. Muitas. Cara, Madison, eu quero te fazer algumas perguntas, né? Lá. O teu testemunho é um testemunho muito forte. Quando eu ouvi a primeira vez, foi algo assim que me impactou, que me inspirou muito. Porque essa questão da homossexualidade, muitas pessoas veem isso como algo invencível. Você percebe isso também? Sim, sim. É como se você que tem tentações nessa área, se você já sofreu com essa área, parece que você nunca vai conseguir romper, nunca vai ser liberto, né? E a gente estava conversando antes do podcast e você me falou uma coisa interessante, que tem muita gente se rendendo, né? Mas, gente, para quem não sabe, né? O Madison, ele tem uma história de cura muito forte, de libertação, nessa questão da homossexualidade. E quando eu te vejo, eu vejo alguém que tem se mantido firme e fiel ao Senhor, né? Ao decorrer de anos. E Madison, me fala uma coisa, cara, como foi que a homossexualidade conseguiu te capturar? Como foi que começou isso? Eu costumo sempre falar, quando eu vou tocar nesse assunto, assim, que em momento nenhum eu quero ferir ninguém com as minhas palavras e falar sobre essa questão da cura, da transformação. Mas eu tenho uma história, eu tenho o direito de contar ela. Sim. Né? É a minha história, minha experiência. Meu pai, ele morreu, eu tinha 3 anos. E eu perdi a figura paterna muito cedo. Uhum. E eu fui abusado sexualmente por uma pessoa muito próxima, dentro de casa mesmo. Foi um abuso passivo, porque não foi algo forçado. Uhum. A pessoa preparou a minha mente. Ele colocava, era videocassete, VHS na época, né? Pornô. Assistíamos por dias. E você, como criança, ia Como vendo criança, aquilo? ia vendo aquilo, aquela mensagem entrando, o poder da pornografia, né? Em contaminar a mente. E depois de alguns dias ele disse, nós vamos hoje reproduzir tudo aquilo que a gente assistiu. E aconteceu o ato sexual, e foi dos 7 até os 13. Caramba. Praticamente todos os dias. E depois de um tempo se tornou mais intenso, porque eu fui morar no mesmo lugar que essa pessoa morava. Uhum. Então já não acontecia mais somente na hora do almoço, como normalmente acontecia, mas acontecia em qualquer hora que ele viesse, acontecia a relação. Aí depois veio essa questão da adolescência, e a minha mente já estava condicionada àquilo, já achava que era normal, já achava que era natural. Achava que era a tua assim. identidade. Exato. E veio o desejo de experimentar, de ter outras experiências. Uhum. Então foi nessa fase, através dessa situação, que a homossexualidade entrou. Muito novo e muito sutil, mas de forma muito avassaladora, sabe? Entendi. Arrancando, de fato, uma identidade que ainda estava sendo construída. Então teve a questão da ausência da figura paterna. Sim. E teve também a questão da pornografia. A pornografia. É a combinação do veneno altamente eficaz para destruir, né, cara, a identidade de alguém. Porque né? dos 3 até os 11, mais ou menos, é a formação da personalidade de uma pessoa. Uhum. Normalmente é nesse período que acontece alguma coisa nas nossas vidas que marca a vida da gente. Uhum. Que futuramente meio que define quem nós somos. Sim. Né? Então foi exatamente nesse período que houve essa situação. E eu cresci achando que eu era assim, até os 18 anos. Entendi. A ponto de me transformar, de mudar, literalmente. Você já se vestiu, então, de mulher? Sim, o meu cabelo era grande, vermelho,
sobrancelha fina, unhas grandes. Em algumas situações eu me vestia de fato como mulher, me travestia mesmo, drag queen. E outras não, porque eu sou cabeleireiro, então no ambiente que eu trabalhava eu me vestia como um homem mesmo, para não chocar tanto. Na época, na cidade pequenininha de Serra Talhada, desse tamanho. Interior de Pernambuco. Interior de Pernambuco. Era algo muito gritante ver um travesti, né? Normalmente a gente se vestia à noite, nas baladas, nos lugares assim. Mas eu cheguei nesse nível de fazer programa mesmo, em posto de gasolina, de vender meu corpo por R$5, com caminhoneiros. Meu Deus. Eu acho que esse para mim foi o fundo do poço. Foi o lugar mais... Foi o lugar mais sombrio dark que você já chegou, né? Que eu cheguei. Foi o lugar mais sombrio. Cara, e você me falou também que você foi envolvido com... Eu não sei se foi candomblé, alguma coisa nesse sentido. Eu frequentava muito. E eu lembro de uma experiência de você... Uma experiência forte que você teve em algum culto de magia. Eu tô tentando lembrar aqui. Eu acho que foi a da porta, essa da porta. Eu acho que sim. Assim, era um casamento de 2 homossexuais. Quem ia celebrar era um pai de santo incorporado por uma entidade. Caramba. E era numa casa, uma casa muito grande. E sempre quando acontecia essas festas, essas reuniões, acontecia de tudo. Era, de fato, assim, um bacanal. Podia rolar o que quisesse dentro daquela casa. E eu, por trabalhar com cabelo, eu sempre chegava mais cedo nessas festas para produzir o pessoal. E eu tinha muito medo do que podia acontecer em questão de agressão. Eu já fui agredido uma vez na rua, né? Então eu tinha medo do que pudesse acontecer. Eu sempre procurava um lugar que eu podia fugir, quando era uma festa fechada. Eu já procurava um escape, uma saída. Um escape. Então eu chegava mais cedo, eu observava tudo. E nessa casa foi assim, eu fui andando todos os cômodos e eu percebi que no quintal da casa tinha uma porta que dava acesso à rua de trás. E eu fiquei por alguns minutos parado na frente daquela porta, observando aquilo. Eu disse, bom, se acontecer alguma coisa eu vou fugir por aqui. Naquele dia não aconteceu nada de agressão, né? Aconteceu todas as outras coisas, mas isso não. Depois de crente já, na base missionária da MCM, em Trindade, Goiânia, eu tive uma experiência com Deus muito forte. Eu fui arrebatado. E Deus me deu uma visão. E a visão era exatamente naquela casa. Eu orei muitas vezes, Daniel, pedindo uma visão a Deus, que eu vi esse negócio, Deus arrebata. Eu disse, eu quero viver isso. Só que foi muito desesperador, porque eu voltei naquela vida onde eu não queria mais estar. Aquele lugar que você tinha conseguido sair. Eu me via naquele lugar, eu via as coisas acontecendo e eu fiquei desesperado. Naquele dia na igreja, o Ministério Tomados pela Glória estava ministrando e eu comecei a gritar dentro da igreja, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E dentro de mim, assim, vai para a porta, porque a porta é a sua saída, vai para a porta. Porque naquele dia eu tinha esse registro na minha mente. Sim. Quando eu cheguei na porta, na visão, o Espírito de Deus estava lá, na porta. Uau. E ele começou a falar comigo na visão, dizendo, naquele dia você estava de frente para a porta, dizendo que a porta era a tua saída, mas era eu a sua saída. Caramba. Era eu que estava te Glória chamando, era eu que estava te conduzindo. Você precisava entrar por essa porta para que de fato você estivesse seguro. Depois daquele dia, meu relacionamento com o Espírito Santo mudou assim. Você percebeu que ele estava na tua história o tempo inteiro, né? Eu percebi isso, que ele estava na minha história e que ele foi naquele lugar tão sombrio, tão imundo, por me amar. Não somente a mim, né? Ele amava todos que estavam lá, ele ama. Só que havia algo especial ali para com a minha vida que eu fiquei assim, muito grato, muito constrangido com tanto amor mesmo. Acho que é essa a palavra. Então foi essa experiência desse lugar aí que você Caramba, lembrou. Deus então, ele no meio da adoração, ele te deu essa experiência de te levar nesse lugar, numa visão, e te mostrar que a saída que você sempre estava procurando era sempre ele. Era sempre ele. Cara, impressionante isso. Madison, você me falou também de um ponto muito auge. Assim, você com 13 anos, você decidiu, então, assumir totalmente a homossexualidade como teu estilo de vida. Isso. Esse é quem eu sou. Isso. E eu lembro de você me falar de uma experiência que você teve com Deus, num banco de uma igreja. Foi. Foi naquele dia que realmente houve
uma conversão genuína? Foi naquele dia. Fala pra gente como é que foi essa história aí. Eu já tinha ido outras vezes em igreja, mas já tinha vivido assim, de sentir aquele arrepio, chorar um pouquinho, mas nada como aquele dia. Eu cheguei, era uma igreja muito pequenininha, sentei na última cadeira e Deus sempre falou muito comigo através dos louvores. Eu sempre gostei muito de música. Música é tua parada. Eu gosto demais, então quando cantava as músicas eu me derramava, eu gostava de ouvir. E nesse culto, uma irmã cantou aquela música de Rose Nascimento, seguirei, eu levarei a minha cruz, se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Essa música veio assim dentro de mim de uma forma muito forte. E eu comecei a chorar. Mas não era um chorinho de... Mas assim, você de vez em quando frequentava a igreja? Não, eu fui uma vez na igreja. Eu escutava músicas na rádio. Entendi. Nesse dia você foi por quê exatamente? Uma manicure do salão me convidou. A manicure disse, abrir uma igreja pequenininha, vamos lá na igreja, tem culto todos os dias nessa igreja. Porque a primeira vez que eu fui à igreja, eu levantei a mão e entreguei minha vida para Jesus. Entendi. Só que eu fiquei pouco tempo naquela denominação porque eu não conseguia me entender. Uhum. Eu tinha uma mensagem dizendo que era errado o que eu fazia, mas tinha minha vida, meu estilo de vida, minha mente dizendo que eu era aquilo. E não tive um acompanhamento, um cuidado para conseguir me explicar essas coisas. Então eu não fiquei ali. Só que algo me tocou naquele primeiro culto. Que eu passei a aceitar quando os crentes vinham falar comigo. Quando... O coração abriu. O coração abriu, porque antes eu não gostava de crente mesmo. Para mim era muito acusadora, eu acho, a mensagem, né? Você precisa mudar de vida, você vai para o inferno, Deus abomina. De certa forma é verdade aquilo que eles falavam, mas não havia um amor naquilo que eles falavam, né? Então fica aí no teu canto que eu fico aqui no meu. Mas depois desse culto que eu levantei a mão, eu abri meu coração, só que eu não sabia como resolver os problemas internos. Entendi. Essa identidade mesmo não conseguia definir. Aí essa manicure veio e perguntou se eu não queria visitar esse culto nessa igreja que ela estava indo. E aí tu foi? Aí eu fui. Eu até perguntei, quando é o culto? Ela, todos os dias. Na igreja não tem um dia que não tenha culto. É de segunda a segunda. Eu disse, poxa, não tem nem como dizer, não dá para mim nesse dia. Algum dia vai ter que dar. Algum dia. Aí eu fui. E eu cheguei muito, muito mal nesse dia na igreja. Estava entrando num período de depressão. Estava bem difícil. E eu sentei lá na cadeira, a música começou a acontecer e eu comecei a chorar. Chorar descontroladamente. Aquele show de... Do ranho mesmo. Do ranho mesmo. E por ser cabeleireiro, a cidade já me conhecia, algumas pessoas já me conheciam. E alguém sentou do meu lado, me abraçou, deitou minha cabeça no ombro e começou a passar a mão na minha cabeça. E eu fiquei muito constrangido, eu fiquei com muita vergonha, porque eu disse, eu tô babando essa pessoa todinha. Quem é essa pessoa? Meu Deus, que vergonha. E eu comecei a me controlar para pedir perdão para a pessoa, para agradecer e pedir desculpa. Quando eu me controlei, Daniel, que eu parei mesmo assim de chorar, que eu abri os olhos, não tinha ninguém do meu lado. Meu Deus do céu. Não havia ninguém, mas eu ainda estava com a cabeça assim, eu ainda estava sentindo o braço. Sentindo aquela presença. Ainda sentia a mão na minha cabeça e para mim aquilo foi algo mais sobrenatural que eu vivi, sem conseguir explicar naquele momento o que estava acontecendo. Eu fiquei meio assim, mas era tanta presença, era tanto amor que eu estava sentindo naquele momento, do aconchego, do carinho. Eu disse, é Deus que está aqui comigo, não tem outra explicação. Pai, com certeza. Meu pai veio me botar no colo, de fato, e eu não tenho mais para onde ir. Foi naquele dia que eu disse assim, de fato eu seguirei, eu levarei a minha cruz. Se tropeçar no caminho, Deus vai me ajudar para me erguer. Aquela música, de fato, se tornou a minha história de vida. Cara, eu fico tão assim impressionado como 1 minuto na presença de Deus Altera vidas. Altera tudo o que você estava vivendo dos 3 até os 13 anos. Verdade. Todo o abuso, toda a exposição à pornografia,
todo o ódio semeado porque alguém que deveria cuidar de você estava te abusando. Sim. E um minuto no colo do Pai Celestial muda todas essas coisas, né? E eu fico assim... eu espero que essa mensagem chegue muito longe. E se você está vivendo algo semelhante, cara, não fuja da presença de Deus, se jogue nos braços de Deus, porque, cara, lá é o lugar da transformação. Cara, que maravilhoso isso. Agora, Madison, dentro dessa jornada da homossexualidade, veio uma enfermidade, né? Sim. Veio um vírus. Eu contraí o vírus HIV nesse período, porque era uma vida sem pudor nenhuma, né? Muita promiscuidade. E contraí o vírus. Eu descobri depois de crer, graças a Deus. Eu acho que eu não teria tido estrutura Para suportar o impacto, porque eu era totalmente leigo a respeito do assunto. Na verdade, uma boa parte da população é leigo a esse assunto ainda, mesmo tão disposto, tanta informação. Mas quando eu descobri, foi aqui em São Paulo, eu descobri, e de fato assim, eu só tinha uma coisa na minha cabeça: eu vou morrer. Meus dias estão contados. Aí fui, descobri tudo. Você tinha quantos anos quando você descobriu? 19. 19 anos. Eu me converti com 18. Você tem uma ideia de quando poderia ter acontecido isso? Eu acho que não tenho como. Porque sempre foi muito intenso. Eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço. Entendi. Então não tenho... Você não sabe em qual relação, em qual época da sua vida você pode ter contraído aquilo. Não. Cara, e como é lidar? Como é lidar com isso, assim, cara? Como é que você percebe a graça de Deus nisso tudo? De fato é graça, porque eu tomo o coquetel, né, a medicação que é passada, mas por um bom tempo, depois que eu descobri, por um bom tempo eu não tomei. Porque depois que você inicia, você não pode parar. Então eu não queria iniciar a medicação. Eu procurava outros meios de tentar fazer com que a imunidade subisse. E era algo um pouco contraditório quando a gente ia fazer os exames rotineiros, porque a carga viral ela estava alta, mas a imunidade também estava alta. E normalmente isso só acontece se você toma a medicação, a ponto da carga da imunidade subir e ela ficar indetectável, a carga viral. E eu não estava tomando a medicação. Era algo que eu não conseguia explicar e algumas vezes a médica também não conseguia explicar por que isso estava acontecendo. Eu enxergava a mão de Deus nisso. Mas a graça de Deus sobre essa área é tão grande que às vezes eu até esqueço que eu tenho, que eu carrego isso, a não ser nos momentos íntimos que eu tenho que me prevenir com minha esposa, ou quando eu tenho que tomar a medicação, eu tenho que ir no médico a cada 3 meses. Mas eu consigo viver e lidar muito bem com isso, graças a Deus. Graças a Deus, consigo. cara. A única coisa é a questão da paternidade, né? Existem os métodos que você consegue hoje ter de forma bem segura, que é através da inseminação. Não sei se você lembra uma época que a gente conversou sobre isso. Eu estava um pouco leigo a respeito de como funcionava, depois eu fui me aprofundar. Tem a forma pelo público, que demora anos para conseguir, e tem as formas particulares, né? Que custa muito caro. Que custa muito caro. Custa muito caro. E estamos aí, pensando, analisando ainda, para que Deus possa realizar. Você tem a ideia de quanto que custa hoje para você ter um filho de uma forma segura e a criança não nascer com HIV, né? A última clínica que eu pesquisei antes de ir para Moçambique foi em Fortaleza. Fortaleza não, foi em Teresina. Estava em torno de R$40 mil. Entendi. Para ter o pós, o pré e o pós, e o acompanhamento da gestação. E você quer muito ter esse filho, né? Eu quero muito. Então vamos aproveitar aqui, ó. Vamos aproveitar. Mas a gente nunca sabe quem tá ouvindo, cara. É verdade. E eu acredito que Deus pode usar alguém. Cara, se você tá ouvindo a história do Madison, um homem de Deus, missionário em Moçambique hoje, junto com a sua esposa, um cara que tem vencido muitas barreiras, né? Que contraiu o HIV na época que
vivia a sua vida loucamente, né? Mas que hoje é um grande homem de Deus e deseja ter um filho. Cara, se você quer ajudar o Madison, manda uma mensagem pra gente, tá? Eu vou deixar o contato do Madison aqui na descrição do vídeo, vou deixar as redes sociais. Quem sabe você é um médico que trabalha com isso. Quem sabe você é um empresário que pode doar esses 40 mil reais. Mas nós vamos viver esse sonho junto. Eu creio. Deus vai abrir essa porta. Então, se você conhece alguém que pode ajudar, manda esse vídeo, pede para esse cara ouvir esse testemunho. Cara, Deus vai mover. Tenho certeza que Deus vai mover. É interessante você falar sobre isso, porque quinta-feira agora, a gente estava numa igreja lá em Santa Catarina, e de manhã eu conversando com Jana, ela falando sobre isso, né? Como Deus tinha direcionado a gente a passar um tempo aqui no Brasil agora. Ela, amor, e aí, a inseminação? Eu disse, vamos ver, vamos pensar sobre isso, mas eu não sei como é que vai acontecer, Jana. Quando foi à noite no culto, já aconteceu, três pessoas no culto procuraram minha esposa para dizer que ela não podia desistir, que via ela grávida. Uau. E que via um carrinho de bebê do lado. E foram 3 pessoas falando a mesma coisa. A gente saiu daquele culto assim, meu Deus, será se é a hora? Será se isso vai acontecer? Amém. Espero que alguém seja tocado assistindo esse vídeo. Né? Ou alguém, né? Ou alguém. Quem sabe a gente começa uma campanha online aí. Vamos, cara. Deus vai fazer algo. Creio. Deus vai fazer algo. Eu creio que Deus pode. Agora, Madison, uma crise que existe muito grande hoje é sobre o evangelho de Deus e a escolha da pessoa, né? O pastor Cláudio Duarte, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que Deus é um ser soberano, imutável. Sim. E nós somos pessoas finitas, né? Sustentadas pela graça de Deus. A gente está cheio de vontade. Só que a vontade de Deus é imutável. Aí ele te pergunta assim, nesse relacionamento, quem você acha que vai mudar? Somos nós que mudamos, né? Agora, quando a gente trata desse assunto da tentação homossexual, do sentimento, do desejo homossexual, o que eu vejo é que ainda existe desinformação. As pessoas, mas como que eu evangelizo alguém, né? Um homossexual, alguém do... Eu nem sei quantas siglas já tem mais, né? LGBTQIA+, né? São tantas vertentes agora, né? Cara, me diz uma coisa. O que você diz hoje para quem está vivendo tentações dentro dessa área? Que tipo de conselho você daria para essas pessoas? Porque eu vejo você caminhando em vitória. Você é um cara casado, né? Fala um pouco, eu quero te ouvir sobre isso. Como diz o moçambicano. Meu Deus, eu teria tanta coisa para falar, mas vamos começar por aqui. Primeira coisa para você que já tem a revelação de que Deus é esse soberano, imutável, que a palavra de Deus é verdadeira e que não existe outra, e luta contra isso, você precisa negar-se a si mesmo todos os dias. Não tem outro caminho. Como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa. Todos têm tentações. Todos têm uma área de fraqueza. Não é diferente a minha área da sua área. Não é diferente. Então, se o evangelho está para negar-se a si mesmo, todos, então nós precisamos permanecer nisso. Eu compreendo que a luta de alguns héteros para a luta de alguns ex-homossexuais ou pessoas que lutam contra isso é um pouco diferente, porque é muito na nossa mente. A batalha é na mente. A batalha é na nossa mente. E é constante. Eu não tenho um momento do dia que eu não tenho uma luta, a não ser quando eu estou na presença de Deus, adorando ao Senhor. É o único momento que eu não tenho os ataques na minha mente. Então, você precisa decidir não desistir. Essa pessoa que está lutando como eu precisa decidir não desistir, porque se ela desiste, ela vai ceder às tentações, ceder às lutas que existem na mente. Então,
a mente vai ficar dizendo que você é o que você sente. Exatamente. E o evangelho vai ficar dizendo que você não é o que você sente. E como a gente você é o que Deus quer que você seja, né? Exatamente. Então, como a gente está nesse momento assim que você precisa ser feliz, você Puxa o que precisa, custar. você precisa seguir os teus desejos, você é aquilo que você sente. Tem gente que se sente uma árvore. Eu estava olhando esses dias aí, tem gente que casou com uma árvore. Meu Deus. Fora os casos de pessoas que se sentem animais, que já é algo bem antigo, né? Teve um homem que estava em depressão porque ele casou com uma mulher virtual. O software atualizou e veio outra pessoa. E ele surtou. Meu Deus. Porque ele se sentia virtual. Então, assim, é uma linha muito delicada você ser guiado por aquele que você se sente, né? Então, isso também me traz uma outra luz, porque não é o meu sentimento, não é minha tentação que define o que eu sou. Isso. Porque já pensou uma pessoa que se sente tentado para roubar algo e ela não rouba, ela não é ladrão. Ele não é ladrão, ela não é ladrão. Então, uma pessoa que se sente tentada a usar drogas e não usa, ela não é usuária de drogas. Ela não é um dependente daquilo. Então, não é a minha tentação, a minha fraqueza que define o que eu sou. Eu sou tentado, até hoje eu sou tentado. Até hoje eu tenho as minhas lutas, mas isso não define o que eu sou. Então, isso me ajuda a negar a mim mesmo. Então, acho que a primeira coisa que eu poderia começar a dizer, porque tantas pessoas me procuram, Daniel, para perguntar, pastor, o que é que você faz? Qual é o segredo? Qual é a receita que você dá? Você ainda sente a tentação? Não sente? Eu já jejuei, eu já orei, eu já li a Bíblia, eu já participei de cura, de libertação, já fui em encontro, já fiz tudo e eu ainda sinto. Eu digo, você buscou tudo isso para ser liberto, ser curado? Sim, pastor, sim. Eu disse, então você fez errado. Você tem que fazer tudo isso para conhecer Jesus. Isso. Aí quando você conhece a Ele, você alcança a transformação. As minhas lutas lá do começo, Daniel, não são as mesmas de agora. São outras, totalmente diferentes. Porque com Ele, com Cristo, eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. Então eu vou vencendo, cada luta eu vou vencendo. Então precisa girar essa chave. Eu não posso fazer essas coisas, essas receitas que normalmente as pessoas dão para você alcançar a libertação, a transformação. Faz isso que você alcança. Não é assim. Você tem que fazer isso para conhecer Cristo. Quando eu conheço a Cristo, eu tenho um motivo para negar a minha carne. Glória a Deus. Um motivo bem melhor para negar a minha carne. Então, acho que poderia começar por isso, entre tantos outros conselhos. O negar-se a si mesmo, não desistir, não retroceder. E se abastecer da presença de Deus. Né? Sim. Todas as vezes que eu tive momentos de vale, assim, na minha vida espiritual, as lutas se tornaram mais intensas. Uhum. Porque eu me desarmei, né? Eu me desarmo. Sim. Mas eu tenho um negócio comigo, eu sempre penso assim, tá difícil, tô passando por um momento difícil, nessa hora eu não tomo nenhuma decisão. Entendi. Eu corro, de fato, para a presença, eu fico ali, eu não dou nenhuma vazão para nenhum pensamento e para nenhum desejo. Porque eu sei que essas coisas vão passar. Daqui a pouco essa luta, esse ataque que está muito intenso, ele passa. O refrigério da presença de Deus vem e ajuda a gente a caminhar. Glória a Deus. É mais ou menos por aí. Eu penso que é mais ou menos assim. O que a palavra de Deus te ensinou sobre isso? Sobre ser tentado. Porque todos nós somos tentados, todos os dias. Você estava me falando algo, uma experiência que você teve no livro de Hebreus. Hebreus 4:15, que fala que Jesus ele foi tentado em tudo, mas em nada ele cedeu. Em nada ele cedeu. Ele permaneceu íntegro. Isso para mim foi algo transformador. Foi uma revelação assim que veio de fato no meu espírito. Porque eu acho que ninguém para pensar que Jesus ele foi tentado na homossexualidade. Uhum. Puxa, será? Jesus? Não, Jesus era muito homem, muito macho, não foi. E ele foi tentado em tudo. As escrituras dizem que ele foi tentado em tudo. Então, isso me ajudou a permanecer no lugar que eu tenho que estar. Porque às vezes a gente vacila, a gente cede e acha que não pertencemos mais àquele lugar, que a gente não pode estar naquele lugar, que as promessas, tudo aquilo que Jesus confiava
não me pertence mais. Tipo Pedro, né? Vou largar tudo isso aqui e vou voltar a pescar. Ele me chamou para ser pescador de homem, mas eu neguei ele 3 vezes, não dá mais para eu ficar aqui, vou voltar. Então Jesus vai lá atrás de Pedro de novo. É basicamente isso. Então eu não posso desistir porque eu tenho alguém que me conhece. Sim. E que sabe a dor que eu estou passando. Por exemplo, se uma pessoa que é usuária de drogas vai conversar com uma pessoa que não é mais usuária, que está transformada em Cristo, vai ter uma identidade ali. Sim. Entre os dois. Tipo assim, eu conheço a tua dor. Ele vai dizer, eu vou conversar com Tem você. uma identificação, né? É. A mesma coisa quando algumas pessoas vêm me procurar, né? Pastor, eu quero conversar com você, você sabe como é que eu estou passando. Então existe alguém que tem o poder de me transformar, que sabe a minha dor, literalmente, sabe a minha dificuldade, porque ele foi tentado nisso. Eu não estou conversando com alguém que é apático com a minha situação. Não, ele me conhece, ele passou por isso. Isso me faz permanecer. No mesmo livro de Hebreus, diz o seguinte, que nós podemos nos achegar de forma confiante ao trono da graça, né? Porque nós temos um sumo sacerdote que passou pelo sofrimento e ele consegue se compadecer da nossa dor, ele consegue se compadecer do nosso sofrimento. Então, o sacerdócio, por exemplo, dos antigos, ele era ineficaz porque eles tinham uma lei, eles seguiam aquela lei, mas eles não se identificavam com as pessoas. E Jesus é esse que sofreu tentações, porém sem pecado. É esse cara que sofreu traição, decepção, né, de todas as formas, e ele se identificou com o ser humano a ponto de se transformar um ser humano. Então, independente da luta que nós estamos passando, da dificuldade que nós estamos passando, seja ela hétero, homo, seja o que for, você se achega a Jesus e esse Jesus, ele se identifica com você. Né? Ele abre uma porta para que você esteja com ele abre uma porta para que você seja transformado pela presença dele. E quanto mais eu converso com pessoas que têm dificuldades com essa questão da homossexualidade, pastores que estão se especializando em aconselhar nessa área, em ensinar nessa área, eles falam, cara, o evangelho que encontra o homossexual é o mesmo evangelho que me encontrou. É o mesmo evangelho que encontra pessoas que têm outras tentações, outros problemas. E uma crise que as pessoas passam é assim, o inimigo ele nunca deixa de te atacar, a sua natureza caída, ela continua desejando aquelas coisas, né? E chega uma hora que você fala, se eu ainda estou sentindo esse desejo, eu ainda sou isso. Mas a questão é, nós não somos aquilo que nós sentimos, né? Eu, como homem casado, pai de 2 filhos, eu preciso vigiar. Eu não posso ficar olhando para as outras mulheres. A minha natureza, o homem Daniel, ele quer olhar para outras mulheres, ele quer desejar outras mulheres. E isso é normal. O que eu não posso fazer é transpassar essa linha, né? E eu acredito que é a mesma coisa com você. Né? Exatamente isso. Exatamente isso que acontece. Né? Exatamente isso. O mesmo lugar de graça e de misericórdia que você alcança, a gente também pode alcançar. Exato. Nessa mesma área. E a tentação é exatamente essa. É só olharmos dessa forma. E não ceder. Olharmos dessa forma, olharmos para isso. Dessa forma geral, que todos nós passamos por tentações e não existe uma diferença entre a tentação do homo ou do hétero. Não existe a diferença. Eu penso que nessa caminhada, nessa jornada, é muito importante a experiência com Deus, para você vencer também a carne e dizer não para ela. Porque aí você vai ter um motivo para você fazer isso. A experiência que eu tive com Deus, que eu relatei aqui, foi muito, muito importante. Eu lembro quando eu morava aqui em São Paulo, minha esposa saía para trabalhar cedo, e eu ficava em casa, eu trabalhava na igreja, ela ainda trabalhava no secularmente, vamos dizer assim. Toda vez que ela saía, vinha como se fosse, não vou dizer uma voz, mas um sentimento assim, por que você não vai para um outro bairro bem distante daqui de São Paulo? São Paulo é tão grande,
Vai para a Zona Norte, ninguém te Vai conhece. dar prazer ao teu Lá corpo. você pode ficar com quem você quiser, você pode ser o que você quiser. Sua esposa só chega no final do dia. Só que eu tenho uma experiência. Aham. Eu dizia assim, não, ela não vai saber, ninguém vai saber, mas Impressionante. tem alguém que vai saber. E esse alguém eu não quero trair ele. Eu não quero perder ele. E a experiência é importante por isso, porque ela lhe traz o temor, ela lhe traz o amor, ela lhe traz o respeito. Então é indispensável para a experiência, não somente para alguém que está lutando contra a tentação homo, mas para todos nós. Sim. Todos nós precisamos ter a experiência para dizer o não. Para não somente dizer o não com o medo da queda, mas para dizer um não porque assim, eu te amo. Eu amo você acima dessa luta, acima dessa tentação que eu estou passando. Eu sempre falo para as pessoas que vêm conversar comigo sobre isso, eu digo, cara, você precisa ter uma experiência. Não é uma experiência de alguém ser usado por Deus para falar com você somente. Mas é você e ele no teu quarto, é você e ele na individualidade, que vai marcar a sua vida. É o lugar secreto, né, É o lugar cara? secreto. Esse é o grande segredo, né, cara? Ser cheio da palavra, ser cheio da presença, buscar a Deus intensamente. Muitas pessoas falam assim, cara, mas eu pequei, eu errei, então eu vou para longe de Deus. Não. O melhor lugar para você estar quando você erra é na presença de Deus. Você vê que todas as pessoas que pecaram e que foram pegas fazendo coisas que a lei poderia até mesmo matá-las. Quando elas se achegam na presença de Deus, elas encontram um lugar de segunda chance, de transformação. Então a dica que a gente dá, se você está ouvindo a gente aqui, cara, se você tem errado, se você tem vacilado, vai para a presença de Deus. Eu não estou dizendo para você achar que o que você fez é normal, mas eu estou falando que Deus está assentado sobre o trono da graça. Isso. Um dia ele vai estar sobre um trono de juízo, né? Sim. E ele vai trazer juízo e condenação sobre as nações, né? Mas agora ele está nesse trono da graça em que todo e qualquer pecador, seja qual for o pecado que ele tem cometido, se ele se achega na presença de Deus, ele pode encontrar refrigério, consolo, perdão. Exatamente. E a força, Madison, para ser transformado. Né? Porque o grande lance da hipergraça hoje é assim, é mais ou menos assim, cara, você está percebendo que você não consegue deixar de sentir isso? Então, Deus não se importa com isso mais. O sangue de Jesus já te purificou. Então, vive a vida do jeito que você quiser e o evangelho está pagando a conta. E não é isso, cara. A graça de Deus é o poder de Deus para nos transformar, para nos ajudar a viver uma vida em vitória. Exato. Né? E a santidade não é pagar um preço para que Deus continue te amando, nem pagar um preço para que Deus continue carimbando o teu visto para o céu. Né? Deixa eu carimbar teu visto aqui por mais uma semana, deixa eu ver como é que você está. Não tem a ver com isso. Eu vejo que santidade é uma resposta ao amor. Perfeito. Né? Por que eu sou fiel à minha esposa? Porque eu vejo essa aliança. Não, essa aliança é só um símbolo externo. Eu sou fiel à minha esposa, mesmo que ela não descubra, né, um adultério, qual que você estava falando, por causa do amor que eu tenho a ela, por causa da honra que eu tenho a ela, por causa da honra, em primeiro lugar, que eu tenho a Deus. Né? Então, que fique claro, né, você que está nos ouvindo hoje, que, cara, não existe diferença entre tentações, né? E o amor de Deus está disponível para todo mundo. Não é isso aí? Quando a gente passa a perceber dessa forma, olhar dessa forma, a gente consegue alcançar corações. Eu lembro quando eu tinha aversão aos crentes, porque eu me sentia acusado o tempo inteiro. Todo o tempo. Só que eu encontrei uma vez uma missionária. Eu trabalhava num salão e eu sempre dormia na casa da dona do salão, para no outro dia já pegar no batente. 2h da manhã chega a irmã da dona desse salão. Era uma missionária famosa, do coquezinho, saião, aquele que a típica mulher do manto. 10 palavras em português, 2 eram em português, o resto era língua estranha, né? E ela me abraçou, quando ela me viu, eu abri a porta para ela me viu, ela já me abraçou e disse a seguinte frase: Jesus é lindo.
E ela começou de 2 horas da manhã, Daniel, até 5 horas nós ficamos conversando. Ela só falando sobre Jesus para mim. Me apresentando uma biografia de Jesus e falando o que Jesus fez, que estava na Bíblia, o que Jesus estava fazendo na vida dela e através da vida dela. Eu fiquei assim impactado, porque ninguém nunca tinha conversado comigo, um crente nunca tinha conversado comigo e sem me apontar. Era sempre o foco, era o meu problema, mas não focava em apresentar Cristo. Sim. E ela fez isso. Eu sei que quando amanheceu o dia, ela disse, eu preciso ir dormir agora que eu estou cansada. Aí ela foi pro quarto, eu disse para a irmã dela, eu disse assim, olha, se um dia eu for crente, eu quero ser um crente igual a tua irmã. Essa mulher é crente. Essa mulher é crente de verdade. E eu não sabia que Deus falava com as pessoas. Aí, quando a mãe acordamos, fomos tomar café, ela disse na mesa, né? Antes de você dormir, você disse que queria ser um crente igual a mim. Mas você será além daquilo que você deseja. Eis que te digo. Eis que te digo. O famoso eis que te digo. Aí, eu virei... Ela entregou o manto e saiu, né? Aí eu virei para a irmã dela e disse, você foi dizer para sua irmã que eu queria ser crente? Você tá louca, eu não quero ser isso. Só que Deus começou a usar aquela mulher de forma muito extraordinária e foi tão lindo que no meu casamento ela estava lá. Uau. Como testemunha ali do que Deus podia fazer através do poder do Evangelho. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando eu olho que não existe tentação maior ou menor ou indiferente, que toda tentação é tentação, e eu me achego com amor, o pastor Eiber fala isso, toda verdade pode ser dita em amor. Sim. Se eu chego com amor, eu vou alcançar os corações, não tem como. Porque alguém pode estar nos escutando que tem um parente, que tem um... É muito difícil hoje uma família não ter um caso. Sim. Se não tem nenhum caso na família, tem um vizinho, tem um amigo na escola, tem um amigo no trabalho. Tá no armário. Tá no armário. Uma hora ele sai. Vai ter alguma ocasião assim. Se você se sente compadecido, nossa, eu quero ver o evangelho alcançar a vida dessa pessoa, você precisa ir com amor. Exatamente. Se achegar, não fazer de fato a acepção, não focar no problema, deixa que aquela pessoa procure não é você. Nem realmente tentar mudar a opinião da pessoa, né? É exatamente amar a pessoa. Ontem eu estava ouvindo o Juliano Som, fui lá na Livres Church visitar, e ele estava lá pregando a mensagem do Evangelho. Boa noite. E, cara, ele pregando uma mensagem sobre um leproso se ajoelhando nos pés de Jesus e pedindo a Deus que tivesse misericórdia dele. Se quiseres, você pode me curar. E ele expôs a compaixão do coração de Jesus. Cara, deu vontade de ir lá e me entregar de novo, converter de novo. Porque é exatamente isso, né? O leproso era um cara excluído da sociedade. Ele era visto como um zumbi, ele era um morto-vivo. Uhum. Ele não podia mais se relacionar com ninguém. Era um cara que andava com um sino, Madison. Sim. Que às vezes perdia a fala por causa da doença. E quando ele chegando. estava chegando, ele tinha que bater o sino para as pessoas se afastarem, ele tinha que ficar longe. Quando ele estava... que as pessoas vinham chegando perto dele, ele tinha que gritar, imundo, 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 para que as pessoas soubessem que elas tinham que ficar pelo menos a 50 passos de distância dele, porque ele era um cara doente, né? E aí o leproso quebra a lei. Ele não podia chegar a 50 passos de qualquer pessoa. E ele quebra ainda mais a lei porque ele se achega aos pés de um rabi. E ele está lá chorando, dizendo, Senhor, se você quiser, você pode me curar dessa lepra. Né? E não é só curar da lepra. Eu quero minha família de volta. Quero ser assim. Imagina se o cara era pai. Ele não podia estar com seus filhos. Quero meus amigos de volta, quero meu trabalho de volta. Senhor, me coloca de novo num lugar de dignidade. E Jesus fala, eu não te desprezo, eu quero ser limpo. E aquele homem foi limpo. Então, o que o Senhor Jesus quer, através do seu amor, da sua graça, da sua compaixão, é qualquer pessoa, independente da lepra que ela tenha. Sim. Tá? Tem gente que é orgulhoso, tem gente que é sonegador de impostos, tem gente que é um adúltero virtual, está viciado na pornografia, tem gente que literalmente está na homossexualidade, tem gente que está
em adultério agora mesmo. Tem gente que não consegue perdoar seu pai, o pai não perdoa seu filho. Enfim, independente de qual seja a mancha que você tem, o evangelho é capaz de te purificar. Isso é maravilhoso. Perfeito. Cara, eu quero te fazer uma pergunta pra gente ir caminhando pro final aqui. Você se casou com 19, né? Cara, a tua esposa, ela é uma mulher fantástica. Porque ela sabia do teu histórico, sabia das tentações e ela disse, bora, meu amigo. Vamos lá, como a gente diz no Nordeste, a rocha. A rocha. Como é e que ela é isso, não cara? sabia pouco não, porque nós nos tornamos primeiro amigos antes de qualquer coisa. As coisas que eu nunca tive coragem de confessar e nenhum processo de libertação, nada. Você falou pra ela? Eu falei primeiro pra ela. Uau. Nós éramos muito, muito amigos mesmo. E depois surgiu isso, né? A minha esposa, ela é extraordinária, meu Deus. Só o fato de acreditar todos os dias em mim, o fato de me ouvir, porque eu sigo a minha vida na luz, aquele princípio de confessar a tentação mesmo, para não confessar o pecado, e ela é uma das pessoas que me escuta. O que é que ela fala para mim quando eu converso com ela sobre isso, perguntar sobre isso, por que ela decidiu? Ela disse, eu acredito que Deus pode transformar. Uau. Eu acredito no poder do evangelho. E eu lhe conheço, eu vejo. Porque como é que ela me conheceu? Ela me conheceu num culto na rua pregando. Uau. Eu estava exatamente contando o meu testemunho e ela ouviu. E ela conhecia ela, porque ela era de Serra Talhada, mas morava aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Então, quando ela foi lá, ela viu esse culto e me ouviu e ela sabia a realidade do lugar. Ela disse, esse menino vai sofrer aqui com preconceito. Meu Deus, se eu pudesse ajudar ele, me dá a oportunidade de ajudar esse rapaz. Ai, Deus, beleza, casa com ele. Exatamente, bem assim mesmo. Ajuda ele a vida toda. Eu até brinco com ele, eu digo, você pediu a Deus para me ajudar, viu? Então aguenta. E depois de alguns anos, depois dessa oração, estava eu na casa dela, aqui em São Paulo, para ministrar num encontro com Deus, e surgiu tudo isso. Nosso casamento é bem fora da curva, assim. Porque casamos 4 horas da manhã numa vigília. Meu Deus. Foi. Com direito a mantos e profecias e tudo mais. Casamento pentecostal total. Total. E estamos até hoje, graças a Deus. É assim, eu costumo dizer, Jesus, em primeiro lugar, mas eu sou quem eu sou hoje porque eu tenho uma mulher do meu lado. Glória a Deus. Tenho ela do meu lado. E seria muito bom ela mesmo poder falar de como ela consegue lidar com toda essa situação. Mas ela sempre me olha dessa forma. Ela diz, não existe tentação diferente. O mesmo assunto que a gente está conversando aqui. Com os olhos da aqui. graça de Deus. Me olha com os olhos da olhos graça. Da bondade, os olhos do enxerga mesmo Deus através da minha vida em vários aspectos. E o fato de eu ter a vida na luz, de sempre compartilhar com ela, sempre pedir para que ela ore por mim, traz essa confiança, né? De saber, poxa, de fato ele luta contra isso todos os dias. E é o que importa, é o que ela diz, né? É o que importa para mim, é saber que você está lutando todos os dias contra isso e amando a Jesus. E honrando a Jesus. Amém. Jesus. Cara, muito obrigado. Esse papo foi fantástico. Amém. Foi maravilhoso. E pra gente encerrar, eu quero que você libere o manto. Deixa eu usar, varão. Cara, olha para aquela câmera ali. Ok. E pensa nas pessoas que talvez estejam lutando com isso. Ou pais que estão vendo seus filhos lutando com essa tentação. Pastores, né, vendo suas ovelhas lutando com isso. Cara, o que você pode falar para essas pessoas? O que você pode deixar de considerações finais aí? Então, vamos lá, meus amigos. É possível. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Amém. Apocalipse 21:5 diz que ele faz nova todas as coisas. Então eu quero dizer para você que é possível, você precisa compreender isso. Quando você compreende isso, você não vai desistir. A palavra-chave para esse tempo é não desista. Não desista do céu, não desista de Jesus, não desista das verdades da Escritura.
Ainda que não seja você que está lutando contra isso, mas você que ama alguém que está passando por isso, você precisa continuar acreditando e não desistindo dessa pessoa, não desistindo do que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Eu quero dizer para você que existem pessoas que te entendem, que te compreendem. Olhe para as pessoas que estão dizendo não todos os dias, como eu, e tem muitos outros que estão fazendo a mesma coisa. Elas estão conseguindo. Você vai conseguir também. É isso. Amém. Vai conseguir. Glória a Deus. Madison, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Daniel. Que Deus te abençoe, que Deus continue te dando voz e que a tua voz chegue cada vez mais longe. Em nome de Jesus. Tamo junto, hein? Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém. Faça essa mensagem, esse testemunho chegar cada vez mais longe. Tamo junto. Deus abençoe você.